Instruções psicofônicas. Chico Xavier, Diversos Espíritos. 2. Em busca do Mestre. Na noite de 18 de março de 1954, os apontamentos educativos, na fase terminal da reunião, foram trazidos por Meimei, a irmã responsável pelas tarefas do grupo, que enfeixou em sua mensagem falada, aqui transcrita, todo um poema evangélico, incentivando-nos ao trabalho de comunhão com o Senhor. Aos ouvidos da alma atormentada, que lhe pedia a comunhão com Jesus, respondeu, generoso, o mensageiro celestial: sim, em verdade reconheces no Cristo o Senhor, mas não te dispões a servi-lo. Clamas por ele, como sendo a suma compaixão. Todavia, ainda te acomodas com a maldade. Não te cansas de anunciá-lo por luz dos séculos. Entretanto, não te afastas da sombra. Dizes que ele é o amor infinito, mas ainda te comprazes na agressividade e no ódio. Afirmas aceitá-lo por príncipe da paz e não vacilas em favorecer a discórdia. Contudo, suplicou a alma em pranto: tenho fome de consolo no aflitivo caminho em que se me alongam as provações. Que fazer para encontrar-lhe a presença redentora? Volta ao combate pela vitória do bem e não desfaleças, acrescentou o emissário celeste. Ele é teu mestre, a terra é tua escola, o corpo de carne a tua ferramenta e a luta a nossa sublime oportunidade de aprender. Se já lhe recolheste a lição, sê um traço dele cada dia. Ama sempre, ainda que a fogueira da perseguição te elimine a esperança. Estende os braços ao próximo, sem esmorecer, ainda que o fel das circunstâncias adversas te envenene a taça de solidariedade e carinho. Sê um raio de luz nas trevas e a mão abnegada que insiste no socorro fraternal, ainda mesmo nos lugares e nas situações em que os outros hajam desistido de auxiliar. Vai, esquece-te e ajuda no silêncio, assim como no silêncio recolhes dele o alento de cada instante. Não pretendas improvisar a santidade e nem esperes partilhar-lhe de imediato a glória sublime. Ouve, basta que sejas um traço do Senhor onde estiveres. Aos olhos da alma supliciada, desapareceu a figura do excelso dispensador dos talentos eternos. Viu-se, de novo, religada ao corpo, sob desalento inexprimível. Contudo, ergueu-se, enxugou os olhos doridos e, calando-se, procurou ser um traço do Mestre cada dia. Correu, célere, o tempo. Amou, tolerou, sofreu e engrandeceu-se. O mundo feriu-a de mil modos, os invernos da experiência enrugaram-lhe a face
e prantearam-lhe os cabelos. Mas um momento surgiu em que os traços do mestre como que se lhe gravaram no íntimo. Viu Jesus, com todo o esplendor de sua beleza, no espelho da própria mente. No entanto, não dispunha de palavras para transmitir aos outros qualquer notícia do divino milagre. Sabia tão somente que transportava no coração as estrelas da alegria e os tesouros do amor. Meimei. Instruções psicofônicas. Chico Xavier, diversos espíritos. 3. Tema evangélico. Nas atividades da noite de 25 de março de 1954, tivemos a visita de vários irmãos desencarnados, procedentes das igrejas reformadas. No encerramento, dirigindo-se a eles e a nós, manifestou-se o irmão Álvaro Reis, que foi eminente pastor no Brasil, cuja palavra focalizou elevado tema evangélico, destacando a responsabilidade dos espíritas como detentores das interpretações mais avançadas do ensinamento de Jesus. Amigos, que Jesus nos mantenha em seu amor. Não sabemos de outra felicidade maior que a vossa, porque ainda na carne sois preparados para a senda do Espírito, de maneira a que não vos desvieis do roteiro de luz. O Espiritismo funciona em vossas experiências como intérprete das lições divinas, oferecendo soluções simples aos problemas complicados, satisfazendo indagações e decifrando enigmas ao clarão da fé, sem artifícios, capaz de guindar-vos às eminências do trabalho com o Senhor, sem a contenção, muita vez abusiva, de autoridades humanas estranhas à vocação do Evangelho, e que, ao invés de vos garantirem a escalada, talvez até vos tolhessem o direito de aprender, servir e experimentar. Entretanto, crede que muito maior é a responsabilidade que vos pesa nos ombros, porquanto o nosso irmão católico romano, em transpondo o limiar do túmulo, poderá referir-se às peias mentais a que foi escravizado no culto externo, e o companheiro da Igreja Reformada alegará com justiça o insulamento a que foi constrangido na clausura da letra. Vós, porém, avançais a céu escampo, guardando conhecimentos evangélicos mais suscetíveis de plena identificação com a verdade, nutrindo-vos desde agora com os frutos sazonados da vida eterna. A concepção real da justiça vos favorece mais clara visão do universo, e sabeis como ninguém que o paraíso deve ser edificado gradativamente em nós mesmos todos os dias. Egressos da Igreja Reformada, lastimamos a impossibilidade de retroação no tempo para reestruturar a conceituação
do testamento divino e buscar, como acontece conosco, o supremo consolo da fé, ajustada aos fundamentos simples da vida, sem o férreo arcabouço das convenções humanas. Desejávamos para nós mesmos o trato espontâneo e puro com a fonte viva da Boa Nova, a fim de nos habilitarmos às revelações maiores, pela regeneração de nossos próprios preceitos. Ainda assim, não obstante os prejuízos do passado, rejubilamo-nos com a formação da vanguarda espírita cristã, valoroso e pacífico exército de almas fervorosas que, pelos méritos da oração e do arrependimento, da boa vontade e do serviço aos semelhantes, vem construindo no mundo precioso trilho de acesso à comunhão com Jesus. Regozijamo-nos como quem sabe que a fortuna do vizinho é também a nossa fortuna. E, se é possível, deixar-vos uma lembrança amiga, em sinal de contentamento pelo primeiro contato convosco, ofertamos aos vossos corações a palavra do Mestre Divino nas anotações do apóstolo Mateus, no capítulo 6, versículo 33, quando o celeste amigo nos adverte: buscai, acima de tudo, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas ser-vos-ão acrescentadas. Recuando ao tempo de sua palavra direta, recordemos que a multidão perguntava sobre o comer, o beber e o agasalhar-se. Essas coisas, porém, cresceram com a civilização, não apenas pão do corpo, mas pão do espírito, em forma de educação e paz. Não apenas beber água na ordem material, mas sorver o idealismo santificante de que o Mestre mesmo foi o excelso portador. Não apenas o agasalhar-se com as vestes corruptíveis que cobrem o corpo denso, mas o abrigar-se cada um de nós na alegria da consciência reta, para que o coração, unido ao Cristo, respire na inexpugnável cidadela do dever respeitado. A significação dessa trilogia de verbos tão rotineiros no mundo é, hoje, como vemos, mais complexa. Precisamos dessas coisas. Essas coisas que podemos também simbolizar como harmonia interior, tranquilidade doméstica, equilíbrio na vida pública e privada, compreensão para com os amigos, tolerância para com os adversários, dignidade nas provações e força para ultrapassar as nossas próprias fraquezas. São necessidades prementes que não podemos olvidar. Mas para que essas coisas sejam acrescentadas à nossa vida, é indispensável procuremos o reino de Deus e sua justiça, que expressam felicidade com merecimento. Façamos o melhor, sentindo, pensando e falando o melhor que pudermos, honrando o reino de Deus e sua justiça. O nosso Divino Mestre passou na terra em permanente doação de si mesmo. Eis o padrão que nos deve inspirar as atividades, porque não nos bastará crer acertadamente e ensinar com brilho, mas
acima de tudo, viver as lições. O reino de Deus inclui todos os bens materiais e morais, capazes de serem incorporados ao nosso espírito, seja onde for. No entanto, importa merecê-lo por justiça e não apenas desejá-lo pela fé. Amigos, temos agora conosco o programa certo. Atendamo-lo. E que o Senhor nos reúna em valioso entendimento para a obra de cooperação no Evangelho que nos cabe executar. É tudo o a que aspiramos de melhor para que o serviço do bem nos conduza ao grande bem, com que nos acena o futuro. Álvaro Reis. Instruções psicofônicas. Chico Xavier, diversos espíritos. 4. No intercâmbio. Na noite de 1º de abril de 1954, no término de nossa reunião, José Xavier, que foi companheiro militante do Espiritismo, em Pedro Leopoldo, já desencarnado desde 1939 e que ainda hoje é um cooperador leal e amigo em nosso grupo, tomou o instrumento mediúnico e conversou conosco sobre o intercâmbio com as entidades sofredoras, deixando-nos as expressões aqui transcritas. No trato com os nossos irmãos desequilibrados, é preciso afinar a nossa boa vontade à condição em que se encontram, para falar-lhes com o proveito devido. Vocês não desconhecem que cada criatura humana vive com as ideias a que se afeiçoa. Quantos no mundo se julgam triunfantes na viciação ou no crime, quando não passam de viajores em declive para a queda espetacular? E quantos companheiros, aparentemente vencidos, são candidatos à verdadeira vitória? Mesmo entre vocês, não é difícil observar mendigos esfarrapados que, por dentro, se acreditam fidalgos, e pessoas bem-nascidas, conservando a humildade real no coração, entre o amor ao próximo e a submissão a Deus. Aqui, na esfera em que a experiência terrestre continua a si mesma, os problemas dessa ordem apenas se alongam. Temos milhares de irmãos escravizados à recordação do que foram no passado, mas, ignorando a transição da morte, vivem por muito tempo estagnados em tremenda ilusão. Sentem-se donos de recursos que perderam de há muito e tiranos de afeições que já se distanciaram irremediavelmente do trecho de caminho em que paralisaram a própria visão. Nos campos e cidades terrestres, a cada passo topamos antigos dominadores do solo, os quais a morte não conseguiu afastar de suas fazendas, magnatas de indústria, que o túmulo não separou dos negócios materiais, e homens e mulheres em massa que, sem a veste do corpo, continuam agrilhoados aos prazeres e aos hábitos em que fisgaram a própria alma. Convidados à revisão do estado consciencial em que se alojam, irritam-se e defendem-se
como ouriços contentes no espinheiro em que moram, quando não se ocultam, matreiros, no egoísmo em que se deleitam, ao modo de velhas tartarugas, a se esconderem na carapaça, ao primeiro toque estranho, as sensações com que se acomodam. Se insistimos no socorro espiritual de que necessitam, vomitam impropérios e cospem blasfêmias. Mas, com isso, não deixam de ser doentes e loucos, agindo contra si mesmos e solicitando-nos amparo. Sentem-se vivos, tão vivos, como na época em que se embebedaram de mentira, fascinação e poder. O tempo e a vida correm para adiante, por fora deles, mas, por dentro, imobilizaram a própria alma na fixação mental de imagens e interesses, que não mais existem senão no mundo estreito desses infelizes irmãos. Querem apreço, consideração, apoio, carinho. Não pedimos a vocês estimular-lhes a fantasia. Contudo, lembramos a necessidade de nossa tolerância para que lhes possamos contornar, com êxito, as complicações e labirintos, doando-lhes, ao mesmo tempo, ideias novas com que empreendam a própria recuperação. Figuremo-los como prisioneiros, cuja miséria não nos deve sugerir escárnio ou indiferença, mas sim auxílio deliberado e constante para que se ajudem. Cultivemos, assim, a conversação com os desencarnados sofredores, sem curiosidade maligna, ouvindo-os com serenidade e paciência. Não nos esqueçamos de que somente a simpatia fraternal pode garantir a obra divina do amor. José Xavier. Instruções psicofônicas. Chico Xavier, diversos espíritos. 5. Abençoemos a luta. Na noite de 8 de abril de 1954, após laborioso esforço assistencial, junto a numerosas entidades sofredoras, em benefício de irmãos obsessos, nosso respeitável orientador Emmanuel ocupou o aparelho mediúnico, transmitindo-nos valiosa lição sobre a luta como escola de purificação e aperfeiçoamento espiritual. Meus amigos, abençoemos a luta. O facão da poda aumenta a produção das árvores. O bisturi determina a extinção da enfermidade. A ostra importunada reage, fabricando a pérola. Aos estorcegões da dificuldade, encontra o espírito valiosa transformação. O trabalho é grão no celeiro. O repouso é ferrugem na enxada. A pedra recolhida serve à construção. O espinho desinfetado cura tumores. O suor é pão que alimenta. A ociosidade é estagnação que corrompe. A inércia é paz dos cadáveres. A ferida em bom combate chama-se mérito. A exigência é débito de amanhã. A humildade é crédito de hoje. Privilégio é responsabilidade.
Dever comum é acesso à própria emancipação. Lágrima é limpeza interior. Fel é medicamento que remedeia. Todo progresso é expansão. Toda expansão é crescimento. Todo crescimento é esforço. Todo esforço é sacrifício. Todo sacrifício é dor. Toda dor é renovação. Meus amigos, os olhos foram situados pela sabedoria divina na elevada dianteira do corpo. Saibamos contemplar o horizonte à frente, olvidemos as sombras de ontem. Somos diariamente procurados pelas criaturas, situações e coisas que procuramos. Busquemos, desse modo, a lição divina, a fim de que sejamos beneficiados pela divina lição. Que o Senhor nos abençoe. Emmanuel.